Novamente, muito boa tarde. Vamos iniciar esta terceira fase do nosso seminário sobre desafios do sistema de saúde. E tínhamos agora um momento em que ouviremos dois dos protagonistas do nosso sistema de saúde, a doutora Ana Paula Martins e o doutor Alberto Campos Fernandes, que nos vêm falar sobre as grandes linhas estratégicas para a saúde em Portugal. Obrigado, Dr. Fonseca Pires. É um gosto, eu já há algum tempo que não vinha aqui à ESE e de facto constatámos há pouco que fizemos 20 anos do primeiro PADIS. Eu vejo algumas caras que na altura nos acompanharam e sei que o Sr. vai fazer em outubro uma grande celebração e, portanto, nós teremos a ocasião de estar todos juntos. Felicitá-lo por, ao longo deste caminho, ter feito da AES um espaço que eu diria quase que gera uma grande família. Há aqui relações, as pessoas têm um vínculo à AES, eu não tenho visto isto em muitas outras instituições. Há aqui uma espécie de vínculo quase familiar, relacional, de amizade, independentemente das origens de cada um, dos seus posicionamentos pessoais, políticos, e portanto isso é mérito seu, e espero que em si, eu só como sabe, só lhe encontro o defeito, que é ser sportinguista. De resto, tirando isso, queria felicitá-lo e parabenizar todos aqueles que aqui estão. Bom, o meu amigo José Fonseca Pires fez-me um desafio, que é um desafio recorrente. Nós falamos de desafios desde que nos conhecemos. Eu diria que falar sobre os desafios do sistema de saúde é como falar sobre sustentabilidade do sistema de saúde. É algo que nunca acabará, que será, enfim, eterno, enquanto existirem pessoas e existirem sistemas de saúde. O que é que nós temos pela frente? Esta conferência podia ter ocorrido há 6 meses atrás. E se tal tivesse acontecido, a perspectiva que nós tínhamos pela frente seria diferente. Embora eu defenda, como sabem, uma continuidade das políticas, e acho que os países que adotaram, e Portugal nessa matéria tem feito também algum caminho, que adotaram continuidade das políticas ao nível da estratégia, desenvolveram-se mais facilmente. Quer ao nível da economia, quer ao nível da justiça, mas também ao nível da saúde. Porque nos sistemas de saúde, quem conhece o mundo, enfim, muitos de nós conhecemos o mundo razoavelmente, sabemos que não existem balas de prata. Não existem processos de reforma miraculosas, instantâneas, que de repente saem da carteira e fazem-se supor ou fazem-nos crer que, peço desculpa, mas vou desligar o telefone porque deve ser eu que estou aqui a receber algumas indicações para dizer algumas coisas e, portanto, é que esta mesa tem vidro, está bem pensado. Não, já desliguei. Eu. E, portanto, a primeira reflexão que eu gostaria de deixar é que deixemos-nos nós todos de partir o país em partes relativamente às quais o país nunca se partiu. Se nós não tivéssemos uma continuidade das políticas na saúde pública, não tínhamos, como temos hoje, o melhor programa de vacinação da Europa, não tínhamos os melhores resultados de mortalidade infantil, não tínhamos feito o caminho que fizemos. É claro que eu não acompanho aquilo que alguns políticos dizem, que a esperança média de vida aumentou por causa do SNS. Isso, aliás, tecnicamente é errado. O SNS é uma peça instrumental do desenvolvimento e não é o SNS que de repente faz a transformação da esperança média de vida. Aliás, o Pedro Pita Barros há muitos anos dizia que se não tivéssemos serviços de saúde só degradávamos em 35% a esperança média de vida. Mas, portanto, esta continuidade das políticas é útil, é consensual. E se há desafios que nós podemos reconhecer como relativamente tranquilos, é o desafio sobre a ideia de proteção na saúde que os diferentes partidos têm. E eu vou falar um pouco de partidos e também de propostas políticas alternativas, porque nós estamos a 4 dias da campanha eleitoral começar, e até como tenho uma condição de comentador e quando comentador televisivo procuro ser independente, enfim, não procuro ter uma posição própria e não uma posição partidária. O que eu vos quero dizer é que em Portugal não há provavelmente um português, a não ser um ou outro menos bafejado, enfim, pelos critérios da inteligência, que entenda que o SNS não é uma coisa positiva. Ou pior do que isso, que entenda que aquilo que o legislador constitucionalista em 1976 escreveu na Constituição da República não é um valor social bem apreciado. Todos nós nesta sala e fora desta sala entendemos
que a proteção em saúde é uma obrigação pública, é uma obrigação do Estado, no sentido de que é a forma que nós temos de responder pelas necessidades, sobretudo, dos que têm menos recursos, menos riqueza, menos instrução, e, portanto, essa ideia da constitucionalidade e da proteção universal não está em causa. Não está em causa e eu não vejo que esteja em causa em nenhuma das propostas que são apresentadas pelas diferentes forças políticas, sobretudo, naturalmente, por aquelas que no dia 11 de março irão ser governo. Outra coisa é nós entendermos que o mundo não mudou ou não muda. Bom, a má notícia é que o mundo muda mais depressa do que aquilo que nós damos conta. Nós, em 2024, se estivéssemos aqui no Padis a falar de inteligência artificial, o Dr. Fonseca Pires chamava o INEM para nos internar. E nós hoje lidamos com uma realidade, estou aqui a ver pessoas com responsabilidades na investigação, na indústria farmacêutica, enfim, nas patentes, lidamos com uma realidade que é uma realidade totalmente nova. Se, porventura, a inovação terapêutica, tecnológica, sofre positivamente as consequências da inteligência artificial, também as políticas. A população hoje não é a população de há 50 anos atrás, quando nós chegámos aos 25 de abril, aos 50 anos do 25 de abril, daqui por 2 meses e pouco, metade da população portuguesa que festejou e celebrou o 25 de abril não está cá, morreu. Desde 25 de abril de 74 morreram 5 milhões de pessoas. Estavam cá na altura do 25 de abril. Portanto, a transformação da população, aliada à transição demográfica, em 74 nós éramos um país jovem, com uma natalidade elevada, mas também com uma taxa de mortalidade que se aproximava dos valores que, por exemplo, hoje existem em Angola. Essa transição, que nos leva a que tenhamos uma taxa de mortalidade inferior a 3% e que nos coloca nos 10 melhores países do mundo, é o resultado de uma continuidade de políticas. E, portanto, nos desafios que se colocam para o futuro, os desafios, os conselhos que se dá à política é aquilo que nós na medicina aprendemos quando fazemos o juramento de Hipócrates, primum non nocere. Não inventar e não estragar o que está bem. Eu não tenho problema nenhum em dizer que aproveitei e ampliei algumas das medidas que o meu antecessor, ministro Paulo Macedo, tinha feito. Às vezes, dentro dos mesmos partidos e nos mesmos governos dos mesmos partidos, há mais estrago do que há quando há descontinuidade partidária. Agora, remando a esta questão dos desafios, que nós vamos continuar a cumprir e a acompanhar aquilo que são os imperativos estratégicos recomendados pela Organização Mundial de Saúde, sobre a qualidade de vida, a consideração de que a saúde é muito mais do que os hospitais e as clínicas, é o ecossistema, é o ambiente, é o rendimento, é a pobreza. Isso tem que ser trazido naturalmente para o debate. E nós assistimos aos debates políticos, e eu vi os 30, e enfim, ainda estou a recuperar, porque foi de facto dose. Alguns adormeci, outros enervei-me, mas enfim, o balanço é um balanço médio. O que é que eu vos digo? É que, em relação aos desafios que se colocam ao sistema de saúde, é muito menos organização, saber se a diretora clínica ou o diretor clínico vem de um lado A ou do lado B, se os enfermeiros têm posições diferentes dos médicos ou vice-versa, é trabalharmos naquilo que eu chamo de engenharia social positiva. Quer dizer, se nós conseguirmos que as nossas pessoas, os nossos concidadãos, cheguem à longevidade que conquistaram e que hoje nos aproxima e até nos ultrapassa, no caso das mulheres da Suécia, mas com os menos 10 anos de saúde, de anos de vida saudável que os suecos têm comparativamente a nós estamos a aliviar os serviços de saúde. Se nós conseguirmos que a pensão média suba ou a pensão mínima saia dos 200 e tal euros e se aproxime de níveis compagináveis com o rendimento que permita aquecer as casas, nós estaremos a trabalhar na atenuação de uma coisa que na campanha eleitoral ainda ninguém falou: o excesso de mortalidade em Portugal é verdadeiramente assombroso. E eu desafiava algumas pessoas aqui, candidatas a deputadas, que estão nesta sala sentadas, uma ou outra, que talvez pudessem chamar a atenção dos líderes partidários para que a dimensão saúde está muito para além de mais 3 hospitais, 4 clínicas ou um aumento salarial do profissional A ou do profissional B. Nós temos os nossos velhos a morrer muito mais do que morriam 10 anos atrás. E atenção, nós estamos muito piores, mas mesmo muito piores, que a média dos países da OCDE.
Segundo ponto, eu sou Centeno. E quando disse que era Centeno, disse-o com sinceridade. Para além de ser amigo de Mário Centeno, eu não gosto de dívidas, não gosto de déficits, não gosto de despesa pública descontrolada. Meus caros amigos, nós estamos a caminhar para o final deste ano e com a transição política do governo são anos terríveis que o descontrole orçamental acentua-se, porque o que está não fia e o que fia não está. Nós estamos a caminhar por este andar para daqui por 2, 3 anos, se respondermos à ansiedade da enfermeira Lúcia Leite, ansiedade positiva, naturalmente, legítima, para termos uma despesa pública que pode chegar aos 22 mil milhões de euros. Em despesa pública que nos coloca acima da média da OCDE, da União Europeia, e sem com isso deixarmos de ter a indústria farmacêutica a clamar pelos atrasos no pagamento a fornecedores. Atenção, que um dos primeiros desafios importantes para a próxima década e para o próximo governo é repristinar no discurso público e político em saúde a palavra eficiência. Porque de repente passámos a ter medo de falar da eficiência. É claro que falamos agora de uma coisa que poucos sabem o que é, muitos falam porque é uma frase bonita, uma expressão moderna, que é a criação de valor. Há imensos cursos, workshops e sessões, e é interessante a criação de valor. Mas a criação de valor, meus caros e minhas caras amigas, começa pela maneira como eu utilizo os recursos públicos e o que é que eu transformo cada euro que eu invisto em atividades que são da responsabilidade pública, como é que eu as transformo. De resto, evidentemente que é importante criar valor, mas criar valor em cima de despesa ineficiente é um logro. Nós não temos estrutura económica, para continuar a subir a despesa pública em saúde desta maneira. Dir-se-á, isto é politicamente incorreto, admito que seja. Mas eu não estou candidato a deputado e mesmo que estivesse, dizia exatamente a mesma coisa. Nós temos que ser mais eficientes. E para sermos mais eficientes, temos que perceber que, claro, a saúde precisa de mais financiamento, precisa de melhores salários, precisa de melhor justiça redistributiva entre as profissões, precisa de ser criativa nos modelos de organização, mas não se resolve um problema de ineficiência ou de burocracia com a construção de monstros neoburocráticos. E, sobretudo, amigo que eu sou do professor Fernando Araújo, o meu excelente secretário de Estado adjunto, já lhe disse isto várias vezes, que reformas de grande dimensão da administração pública feitas num ano, em nenhuma parte do mundo aconteceram e não correm bem. Claro que o governo que vier a seguir terá a oportunidade de corrigir, de diferir, de ajustar. A ideia da integração de cuidados das ULS é uma boa ideia, foi escrita por mim no programa de governo de 2015, está lá. Tinha a intenção de ser feita faseadamente, 4 ULS por ano, e excluía claramente dos ULS os hospitais que não são locais e que são nacionais, como são os hospitais de grande dimensão, universitários e com investigação e formação. Não há nada pior do que a precipitação e a impulsividade. A minha avó dizia, enfim, se fosse viva teria 125 anos, depressa e bem não há quem. E eu prefiro, em boa verdade, um inteligente abúlico do que um burro dinâmico. Porque, o que eu quero dizer com isto, nós vemos isto nas empresas, vemos isto nas universidades, vemos isto na sociedade. O equilíbrio da competência encontra-se sempre no tempero exato entre a ponderação, a reflexão e a decisão. E eu nunca conheci, estudei muito o processo de decisão. Há uma sigla para os mais novos, estão aqui alguns alunos meus e estão ali atrás, estão habituados a que eu diga estas coisas nas aulas e eles riem-se, que é a mnemónica do CDA. Conhecimento, decisão, ação. Nesta sequência. Nunca agir antes de decidir e nunca decidir antes de conhecer. Desafios para o futuro são eficiência. Um diálogo estratégico com os stakeholders. Não é de agora, não há nenhuma novidade. Ontem dei uma entrevista à Rádio Observador, falaram muito, estou aqui a ver o Dr. Luís Lopes Pereira, de uma grande companhia farmacêutica internacional, falámos muito da questão do que fazer com a indústria farmacêutica. E eu, enfim, respondi, se não podes vencê-los, junta-te a eles. E nós não podemos vencer a indústria farmacêutica global, porquê? Porque os Estados não têm capacidade própria de produzir, de investigar, de patentear.
O que temos que fazer é ter um diálogo estratégico para que o acesso aos medicamentos inovadores, às tecnologias, seja de uma forma equitativa repartido por todos, num quadro de affordable position, quer dizer, de condições para ter para pagar. Porque eu posso dizer que compro tudo e não pagar durante 5 anos. Outro aspecto importante é esta. Estamos nós em 2024, 50 anos depois do 25 de Abril. Nesta sala, 2/3 das pessoas não eram nascidas. Assim a olho. Não sei se estou a ser injusto, mas penso que 2/3 não eram nascidos. E o terço que era nascido apanhou a transição democrática em estadios de vida diferentes. Alguns já com uma consciência, digamos, estudantil, andavam no liceu, na universidade, e outros, enfim, mais miúdos, portanto têm uma percepção mais distante. Mas nós lembramos bem que o salto que o país deu foi um salto quântico. Nós hoje estamos alinhados em muitos indicadores com a União Europeia, em muitos aspectos, e na saúde, aliás, em alguns indicadores até estamos acima da média. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o mundo de hoje não é o mundo de 74 e também não é o mundo de 79. Quando o António Arnaud desenha a Lei 56/79 e faz e bem aquela sua luta de levar a Conselho de Ministros, dizendo-me a mim várias vezes em casa dele, me tentou ensinar como é que se enganava o Ministro das Finanças, e dizia-me como é que tu tens que fazer para conseguir. Eu fiz assim. O Mário Soares tinha muito medo que aquilo desse muita despesa. E eu consegui fazer aqui tudo isto. Olha, lá entrou. Uma personalidade de facto fantástica, um homem fantástico, mas lúcido. Um homem inteligente e lúcido, espírito muito aberto. Mas em 79, o país de 69 não é o país de hoje. Portanto, esta ideia de que existe uma espécie de trincheira entre os setores, público, privado e social, é um erro histórico. Não é um erro estratégico, é um erro histórico. Não há nenhum país na Europa onde isto aconteça. Quer dizer, não há nenhum país na Europa onde isto aconteça. E só defende esta posição aqueles que não confiam no próprio Estado. Porque o Estado, se cumprir a sua função, é um Estado que regula, que intervém ativamente. Claramente na saúde o Estado não pode ser meramente regulador, tem que ter um SNS pelo qual intervém, e é através da intervenção com o SNS que ele regula ativamente os setores. Mas o primado, e aqui cumprimento a senhora professora Ana Paula Martins e a proposta que a sua coligação apresenta, e faço com total desprendimento, porque já o fiz também em comunicação social, esta ideia do plano de emergência. Não é demagogia. É que quem paga impostos não tem culpa nenhuma de que nós políticos nos atrasemos a resolver os problemas que as pessoas precisam ter resolvidos. E, portanto, se eu tenho que ser operado à vesícula, e o meu médico de família diz que tem que ser operado no espaço de um mês, eu não me importo de ir ao SNS. Eu quero ir ao SNS, mas se porventura o hospital do SNS que me está acometido não tiver condições, eu não devo ser prejudicado. E o primo non nocere também se aplica aos direitos dos cidadãos. Nós somos acionistas do país. Pagamos através dos nossos impostos, aqueles que pagam, a solidariedade, os serviços públicos. E, portanto, os suecos têm taxas marginais de impostos superiores à nossa, e se vocês forem perguntar a um sueco se quer baixar os impostos, o sueco diz que não. Por uma razão simples, a devolução que o Estado lhe faz em serviços públicos é extraordinária. E, aliás, a Suécia tem um bom sistema de saúde, com uma componente pública muito forte, e as pessoas estão contentes. O problema está apenas e só a responder às necessidades. Se com este plano de emergência, que naturalmente a senhora professora conhecerá melhor do que eu, for possível resolver o backlog, ou seja, pôr o contador a zeros, nós temos tempo para que o SNS se vá afirmando e respondendo, e se calhar aqui para 1 ano e meio este plano de emergência não tem razão de existir. Este desafio, que é o desafio da equidade, e é o desafio de nós vermos que o país hoje não pode estar refém de um pensamento fechado. Metade dos portugueses tem uma segunda cobertura, alguns têm uma terceira cobertura. Aliás, eu nas aulas às vezes dizia a eles, aos alunos, são os hipocondríacos, têm uma terceira cobertura, têm SNS, têm ADSE e depois têm seguro de saúde. Mas há de facto em Portugal pessoas que estão a ter cuidados a mais, e há uma metade do país que está a ter cuidados a menos. E esses quem são? São os mais pobres, que só têm mesmo o SNS, que não têm rendimentos, não têm informação muitas vezes na instrução e sobretudo não estão envolvidos na chamada bolha da Cunha. A Cunha é uma instituição
tradicional, não apenas em Portugal, nos outros países, é mais fácil meter uma cunha a quem conhece pessoas. Ligação a um amigo, a um colega, resolve-se o problema. O problema é da pessoa que vive sozinha, com 80 anos, sem ninguém, e que não sabe o que há de fazer. Portanto, esta batalha da equidade, da justiça social, da atenuação das desigualdades, de não fazer do SNS um terreno de batalha panfletária, porque, sejamos claros, o SNS nunca foi atacado ou destruído ativamente nem pelo Partido Socialista nem pelo Partido Social Democrata. Sempre houve entendimentos sobre a questão do SNS que ministros do Partido Socialista e ministros do PSD tiveram como, eu diria, quase pactos implícitos. O que falta fazer é olear a máquina. Olear a máquina abrindo o espírito e dizendo que há falácias que são de uma desonestidade política brutal que têm que ser terminadas e que têm que ser explicadas às pessoas. Eu disse isso no Parlamento há uns anos, quando confrontado com um partido que queria à viva força que eu acabasse com as PPPs todas. E perguntei à líder desse partido se queria que eu acabasse com a principal e a maior PPP que existe em Portugal há quase 70 anos, Dr. João Silveira, talvez 60, 70 anos, que é a parceria com as farmácias comunitárias. 70% do dinheiro das farmácias, que circula pelas farmácias, grosso modo, é dinheiro público. São as comparticipações. Se alguém em Portugal, para estas pessoas que vivem atemorizadas com a colaboração do país em regime aberto entre setores, dissesse que nacionalizava as farmácias ou passava a obrigar os doentes a ir à ULS buscar o medicamento. Ou pior do que isso, se alguém decidisse, por exemplo, terminar com a ADSE, em período pré-eleitoral tinha 0,2% nas eleições. Isto é a prova de que os desafios são estes: bom senso, respeitar o interesse público, o direito constitucional, a Constituição da República, tornar os serviços públicos eficientes, mas sempre que um serviço público não é eficiente, não deve ser o contribuinte nem o cidadão, deve ser o ator responsabilizado ou pago por isso. E, portanto, são reflexões que eu vos deixo. Não tem nada a ver com esquerda nem com direita, não tem que ver com privado, com público ou com social, tem que ver com uma cultura que é portuguesa. Se vocês fizerem uma sondagem cientificamente bem feita, não como aquelas que andam a circular que são fake, não liguem, que há aí uma que está a circular da Católica que é mentirosa. As pessoas acreditam nisto. A maior parte das pessoas. Eu fui presidente do Hospital de Cascais, na altura em que era parceria público-privada. E aconteceu uma história engraçadíssima. Em Cascais, como sabem, há vários subgrupos populacionais e há pessoas que têm características sociais, enfim, curiosas, enfim, que abrem um bocadinho os olhos e falam alto. E então aconteceu que uma dessas senhoras estava encantada com o hospital e pôs no Facebook que a filha tinha tido o seu bebê, a neta tinha nascido, num magnífico hospital privado de Cascais dirigido por mim. Ora, era um hospital da rede pública do SNS. Apenas porque na altura o hospital estava a ser gerido pelos HPP, que se chamavam Hospitais Privados de Portugal. É um pormenor de que as pessoas não percebem. As pessoas querem os problemas resolvidos. Dizem assim, eu tenho que pagar os meus impostos? Pago. Agora vou à conservatória tratar do meu assunto. Vou à esquadra de polícia tratar da minha queixa. Vou ao tribunal tratar da minha ação. Tenho os meus filhos na escola do Estado, estou satisfeito, eles estão a progredir e estão a avançar. A qualidade, a justiça, a eficiência, é neste território que as pessoas se encontram todas, e eu diria 90% das pessoas estão nesta sala. E politizar, não no sentido da nobreza da política, porque essa eu defendo a hipertícula, mas partidarizar o debate político em torno do SNS, como quem diz, aqueles que defendem o SNS exclusivamente público são puros, aqueles que admitem que o SNS deva trabalhar com o conjunto da sociedade de uma forma regular e disciplinada são impuros. Eu isso acho que não é correto, não é adequado, e tenho a certeza, e agora estou a olhar para o relógio e tenho os meus últimos 2 minutos, tenho a certeza que se houver continuidade política da atual maioria, que o bom senso prevalecerá e que naturalmente tenho confiança nas pessoas, conheço-as. Se houver mudança política também tenho uns passarinhos que voltam à volta dos meus ouvidos e que voam e que me deixam também muito confiante e muito crente em relação ao futuro. Portanto, eu em relação ao futuro do sistema de saúde, a linha A
Em relação ao futuro do SNS, posso-vos dizer que durmo muito bem descansado até ao dia 10 de março e acordarei no dia 11 de março, apenas e só lembrando os meus tempos de miúdo, quando andava na Alameda a lutar pela liberdade e assisti à tentativa de golpe de Estado, que culminou com, como sabem, a saída e o afastamento do Marshal Spínola. Portanto, coisas da minha história, do meu pensamento. Era miúdo, mas nessa altura já era bastante combativo e gostava de algumas atividades de natureza mais física. Foi um gosto. Queria apenas dizer à AES que mantenha este registro, porque a AES tem uma capacidade muito eclética, junta aqui pessoas muito qualificadas, diferentes estratos, académicos, profissionais. A discussão aqui é sempre uma discussão, eu diria, mais intelectualizada, menos panfletária, e, portanto, mesmo quando nós divergimos aqui, divergimos com muita elegância, e desejo, portanto, a AES as maiores felicidades, e vou confessar apenas antes de terminar, que encontrei há dias um restaurante do Ruben Amorim, e que lhe disse: o que é que você está a fazer num clube que não é do seu coração? Muito obrigado. It's fine. Muito boa tarde. Isto de falar depois do ministro Alberto Campos Fernandes é sempre aquele. Eu não o estou a ver. Está aí. É sempre aquele desafio. Eu não consigo, como imaginam, e há aqui muita gente, muitos amigos que eu quero cumprimentar de forma muito calorosa. Eu não consigo fazer, como calculam, este brilharete, esta inteligência comunicacional e verbal do nosso primeiro convidado, que nos transporta sempre. Eu acho que isso é uma coisa que ele tem fantástica, transporta-nos sempre, e talvez essa seja a minha deixa, professora Alberto Campos Fernandes, para aquilo que é o reconhecimento da nossa capacidade, cada um de nós e todos nós, nesta sala e fora dela, felizmente, de conseguirmos imprimir mudança através daquilo que acreditamos. Isso é muito importante. Não perder essa capacidade de acreditar que há coisas que, como disse Adalberto Campos Fernandes, estando bem, devem ser apoiadas, ajudadas, reforçadas, incentivadas, acarinhadas. Mas havendo outras que reconhecemos manifestamente, e quando eu digo manifestamente não é uma ou outra força política, reconhecemos manifestamente enquanto sociedade que precisam de ser alteradas, devemos ter também a coragem de as alterar. E creio que esta foi a deixa que de alguma maneira Adalberto Campos Fernandes aqui me deixa e que eu com muita, enfim, com muita honra e muito orgulho pela relação que temos. Ele é um mentor, é um dos mentores que ao longo enfim, da minha vida me aprendi a respeitar, mas é de facto sobre mudança que eu gostava de vos falar. É verdade que, ao contrário do professor Adalberto Campos Fernandes, eu tenho um projeto político. E, portanto, como compreenderão, não panfletário, não é isso que aqui estou a fazer, mas tenho neste momento um projeto político com o qual me identifico e que em cada momento da minha vida, neste momento, represento. E isso é muito importante termos esta consciência, e eu tenho essa consciência desde o primeiro momento em que aceitei ser o convite de Luís Montenegro para, enfim, nas listas do Distrito de Lisboa, poder fazer este trajeto e este caminho. E por isso mesmo compreenderão que, em liberdade, aquilo que aqui vou dizer reflete aquilo que na Aliança Democrática acreditamos que pode ser um ponto de partida. Queria também dizer-vos uma coisa importante. Enfim, eu cheguei há bocadinho de Berlim e vinha mais preparada para uma coisa, para debate, que sei que vamos ter a seguir, mas não vou deixar, de qualquer maneira, de, neste enquadramento, tentar sistematizar a minha intervenção, pegando nas deixas que o professor Adalberto aqui deixou, em dois grandes momentos. O primeiro, reforçando aquilo que
Adalberto Campos Fernandes já nos disse sobre o Serviço Nacional de Saúde, mas num segundo momento, e esse eu gostava de vos propor essa reflexão no tempo que vamos ter, deixar-vos aqui 10 desafios que me parecem muito importantes e que justificam muito daquilo que é o tal, como aqui nos foi já dito, plano de emergência para a saúde em Portugal. E neste contexto, enfim, o SNS é algo que nos une, não nos separa, mas sim, há aqui coisas, há aqui dimensões que têm que ser repensadas. E aí deixem-me dizer-vos e deixem-me afirmar que nós não acreditamos que seja possível mudar tudo para ficar tudo na mesma. E acho que temos que dizer isto às pessoas e temos que dizer ao que vimos. Ou seja, temos que dizer de forma clara que há continuidade nas políticas, sim, com certeza, naquilo que são as macropolíticas na saúde, mas a forma de garantir acesso, aliás, acesso esse que está compaginado numa portaria feita por Adalberto Campos Fernandes em 2017, temos máximos de resposta garantida. A forma de lá chegarmos divide-nos sim. Eu já estive em alguns debates nos últimos dias e vou estar em outros tantos nos próximos dias, e há de facto uma diferença entre aquilo que propomos, e há sobretudo um aspecto muito importante que eu não queria deixar aqui de vincar. Não é só a diferença na forma de lá chegar, que também em muitos casos não é inovadora. As parcerias público-privadas não são inovadoras. Eu há pouco, quando cheguei, já quase no final do anterior debate, não tive a oportunidade e também acho que não era adequado estar a interromper os colegas, porque não ouvi desde o princípio, mas não é verdade que as parcerias público-privadas não tenham tido uma avaliação, já, várias avaliações, e todas elas positivas. Se nós queremos ou não continuar a utilizar este ou outros modelos de gestão, público-privados, público-sociais, público-públicos, essa é uma discussão que podemos ter e que devemos aprofundar. Mas dizer que não há, de facto, dados, indicadores claros de avaliação das parcerias público-privadas como sendo um modelo que, naquele contexto e no âmbito daqueles contratos de programa que foram feitos, teve vantagens inequívocas para o país, quando eu falo do país, falo dos cidadãos, falo do Estado, falo do valor do nosso dinheiro, isso não é verdade. E nós, e eu tenho que dizer que, enfim, mesmo respeitando opiniões diversas, elas têm que ter fundamento. E por isso, é verdade, posso ir metendo aqui também uma coisa ou outra, que a Aliança Democrática olha para o regresso de modelos, claro que adaptados ao momento que estamos hoje, já passaram 2 décadas, não é? Modelos de gestão partilhada, quer de unidades públicas, quer em modelos de concessão, é de facto uma matéria que é muito clara para nós. Se for mais eficiente, se formos capazes também, é preciso dizer isto, de atrair quer os parceiros sociais ou privados neste modelo e neste contrato de gestão, seguramente que o faremos. Mas faremos também uma coisa muito importante, e este é o tema, se quiserem, a dimensão da gestão, dos 10 pequenos passos para grandes mudanças, é de facto olhar para aquilo que é também as condições, e isso é muito importante falarmos hoje disso, as condições em que fazemos a gestão das nossas unidades públicas. É porque, de facto, as nossas unidades públicas, hoje, todas elas unidades locais de saúde, com exceção dos IPOs, as condições que nos são dadas para fazer essa gestão, aos conselhos de administração, mas também à gestão intermédia destas unidades, não favorece um modelo eficiente de gestão. Dizendo isto de uma maneira muito superficial. Pior, condena estas unidades a terem resultados, quer sob o ponto de vista assistencial, quer sob o ponto de vista económico e financeiro, que não são favoráveis. E responsabilizar gestores, que têm que ser naturalmente responsabilizados e muito bem escolhidos. Sem termos, evidentemente, um quadro de referência sobre aquilo que são as suas possibilidades, os instrumentos que têm, estamos a falar
daquilo que muitas vezes se fala da autonomia, mas temos que aprofundar, e podemos aprofundar no debate, estão aqui vários administradores hospitalares, do que é que falamos quando falamos de autonomia. Do que é que falamos quando falamos de autonomia? Porque já hoje os hospitais têm autonomia para fazer uma série de coisas que não fazem. Mas também é verdade que coisas tão simples ou tão complexas, tornaram-se muito complexas no nosso Portugal burocrático, mas tão fundamentais como comprar alimentação para os doentes, não é possível fazer por causa do nível de encargos que assumem grandes hospitais, sem visto prévio do Tribunal de Contas, que habitualmente, pelo menos a partir de setembro, começa a negar esses vistos prévios porque não há fundos nos hospitais para poderem fazer essas aquisições e esses concursos. E tudo isto porque, entretanto, estamos meses, anos à espera de uma autorização para fazer um concurso plurianual. E isto não acontece no privado. Se o privado fosse assim gerido, não seria. E nós temos aqui uma grande vantagem, eu não queria focar-me só na gestão, mas já esta conversa é como as cerejas. Temos aqui uma grande vantagem, quando eu digo vantagem no bom sentido, também temos algumas coisas que são desafios, é que o nosso acionista, quando estamos nas unidades públicas, é o Estado, são os cidadãos, mas é acionista. E precisa de saber onde é que gastamos o dinheiro dele. Precisa de saber qual foi o valor, qual foi o resultado daquele euro que vem dos impostos. Porque, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, o Estado produz valor. Produz muito valor. Mas não é o Estado que faz a economia. E para nós é muito claro que o papel dos agentes económicos no ecossistema, uma grande parte dele, até quando produzimos saúde para as nossas pessoas, todo ele é o potencial económico do país. Eu diria que não perceber que este ecossistema complexo, é verdade, que não se pode, enfim, sujeitar a aventureirismos. Não se pode sujeitar a decisões tomadas com base parcial ou com pouca evidência. É verdade. Mas que também é verdade que não se compadece de não haver sentido de urgência. Toda esta complexidade exige efetivamente que nós olhemos para vários modelos e eu diria que então, se calhar no limite, a democracia do século XXI, se formos capazes de a manter, será muito diferente naquilo que é a abordagem das sociedades que hoje temos, que são sistemas complexos. E por isso, dizer-vos que na questão da gestão, que era uma das dimensões que aqui vos trazia, claramente nós temos um problema de gestão, sim, no Serviço Nacional de Saúde. E todos que aqui estamos sabemos, e isto não é apontar o dedo a quem está lá a dar o seu melhor. É dizer que mesmo quem está lá, globalmente, com certeza que há de haver opiniões diversas, também sente que aquilo que faz não se reflete nos resultados que podíamos ter. Há um outro aspecto que me parece muito importante neste enquadramento e que de alguma maneira nos leva às outras dimensões. A saúde sempre foi propalada, sob o ponto de vista político, como uma prioridade. Mas hoje, e depois da pandemia, ela é, de facto, uma prioridade política. E tanto é uma prioridade política que todos, enfim, os partidos políticos que se candidatam às eleições têm na saúde, se virem com atenção, seguramente já analisaram, têm, de facto, uma série de medidas de reflexão e de pensamento. Mas só é uma prioridade política. E isso é uma coisa que nós aprendemos aqui nesta escola de gestão, e eu aproveito aqui para, não comecei por agradecer o convite ao professor Fonseca Pires e dizer que é um prazer enorme e tenho aprendido imenso nesta escola com os colegas e com os professores e com os casos que estudamos e de facto, entre outras coisas que aqui aprendemos, uma delas é exatamente aquela que me vou referir, é que não há políticas que possam ser concretizadas se o topo da organização, que neste caso, no sistema político e num governo é o primeiro-ministro, não estiver completamente alinhado com essas políticas e não as tomar como sendo uma prioridade. Ou seja, aquela ideia de que a saúde tem que estar em todas as políticas, porque efetivamente determinantes, como há pouco o professor Adalberto referiu,
que nós todos conhecemos há muito tempo e que têm evidência ampla, como a habitação, a pegada energética, a alimentação, o exercício físico, tudo o que são estilos de vida que condicionam completamente o tempo de vida saudável que temos, estão em todas as políticas. E para isso nós precisamos muito que qualquer que seja o próximo primeiro-ministro saiba exatamente, ou tenha a convicção firme de que a saúde é uma área de investimento muito importante. E área de investimento, não me refiro só, vou voltar a referir, não me refiro só ao investimento financeiro. É verdade, o professor Adalberto tem razão, é preciso dinheiro para a saúde, não nos enganemos. É preciso ter dinheiro para conseguir garantir acesso e qualidade e humanismo na saúde. Mas é preciso ponderar, e aqui não precisamos ser todos centenas, também podemos ser, enfim, se há de ganhar as eleições, Joaquim Sarmentos ou outras coisas assim, qualquer financeiro vai sempre, isso é perfeitamente natural e normal, qualquer financeiro vai sempre querer perceber qual é o resultado do investimento que lhe estamos a pedir. E este aspecto é da maior relevância. É muito importante que este diálogo se estabeleça com base, de facto, em resultados práticos, tangíveis e visíveis e que a população sinta. Por isso, relativamente à questão do financiamento, falámos em gestão, falo-vos agora do financiamento, não há nenhuma dúvida, penso que para ninguém que se candidata às eleições do próximo 10 de março, que o investimento na saúde tem que se manter e, desejavelmente, sempre de acordo com o nosso PIB, temos é que ter o melhor PIB, conseguimos aproximar daquilo que são os países mais desenvolvidos da Europa e não aproximar-nos ou retrocedermos para aquilo que são os países menos desenvolvidos. Mas pensar que, e isto é uma velha frase, eu bem sei, mas pensar que basta dinheiro em cima de uma organização que já é deficiente, eu creio que ninguém, nem os portugueses, os que votam e aqueles que não votam, porque, enfim, estão desmotivados, poderia concordar com uma coisa dessas. O terceiro aspecto é, fala-se muito de, como dizia o professor Adalberto, SNS, quem quer investir no SNS e quem quer desinvestir no SNS para investir no resto do ecossistema da saúde, nos setores privados, no setor social. Ora bem, para nós, não desistir do SNS é exatamente investir em todo o ecossistema da saúde. Naturalmente, que para isso precisamos de ter uma coisa, um instrumento que ao longo dos anos tem sido muito difícil de concretizar, que são, é verdade, orçamentos plurianuais, leis de meios, uma transformação, e aqui sim com sentido de urgência, radical naquilo que são as nossas infraestruturas. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Por que razão é que nós temos que ter nas unidades públicas, nos nossos hospitais públicos, maioritariamente, a não ser aqueles que foram construídos mais recentemente, enfim, ainda há uns anos, mais recentemente não temos muitos, mas através de parcerias público-privadas, e agora teremos o Hospital Todos os Santos, São José, que já foi assinado o contrato finalmente, ao fim de, enfim, muitos anos. E a questão é, por que razão é que no Serviço Nacional de Saúde temos que ter instalações degradadas, temos que ter equipamentos obsoletos, temos que ter má hotelaria, desculpem falar assim, mas isso é importante em termos de humanização, e é importante para os profissionais que lá trabalham. É importante para os profissionais que lá trabalham. Houve um inquérito feito há muito pouco tempo, um inquérito não representativo, que perguntava aos jovens médicos de medicina geral e familiar porque é que eles preferiam as USFs modelo B. E porque é que os concursos para medicina geral e familiar, para especialistas, estão a ficar desertos. Não só em Lisboa, Val do Tejo e sul do país, mas também já noutras zonas. Porquê? A primeira questão que vem à cabeça é sempre a questão da remuneração, é verdade, mas logo colado, com 2 décimos de diferença, o que é que vem? A relação entre a vida pessoal e a vida familiar. Equilíbrio do trabalho, organização, equipamentos mais modernos. A medicina e a nossa nova medicina faz-se com complexidade. É verdade, é uma área muito complexa e precisa sim de tecnologia médica. Precisa sim destes investimentos cujo retorno, cujo break-even point é muito rápido de atingir. E nós precisamos ter
esse plano de investimento. E por isso, eu diria que, aqui chegados, o sentido de urgência e a questão do plano de emergência, que tem a ver com o acesso mais do que com as outras coisas que eu já aqui falei, com a gestão e com o financiamento, tem um espaço muito grande na nossa, digamos, no nosso caminho, no nosso mapa. E porquê? Exatamente porque, neste momento, como todos sabemos, apesar do Serviço Nacional de Saúde, e é preciso dizer isto porque isto é absolutamente verdade e os dados indicam, apesar do Serviço Nacional de Saúde estar a produzir, vamos falar em produção, muito acima, e muito acima estamos a falar de 2 dígitos, estamos a falar entre 8, 10, 12, 13, 15%. Há unidades que durante o ano 2023, já na rota de crescimento, de recuperação daquilo que foi o pós-pandemia, estavam a produzir acima dos 10%. Nós temos de facto uma produção maior. Fazê-lo, podemos também conversar sobre isso. Com custos unitários ou com custos de produção muito elevados, é verdade. Ou mais elevados, eventualmente, do que aquilo que poderíamos fazer e deveríamos fazer. Podemos conversar sobre isso tudo, mas estamos a produzir mais e estamos a recuperar listas de espera. E esta é uma realidade inequívoca. E estou agora a falar do Serviço Nacional de Saúde. Mas também é verdade que temos mais procura do que aquela que conseguimos responder. E se pensarmos, não é preciso irmos à física, mas se pensarmos naquilo que é um princípio de vasos comunicantes, se eu tenho uma capacidade de resposta em média mais de 13% anual e tenho uma procura de 15% a 18%, através exatamente dos programas de acesso criados, CTH, SIGA, obviamente que eu não consigo, vou acumulando, digamos assim, listas de espera. E nós temos que enfrentar isto, porque as listas de espera são feitas por pessoas como nós. Pessoas que não conseguem ter acesso a uma cirurgia, que não conseguem ter acesso a uma consulta de especialidade e que não conseguem ter acesso a exames de diagnóstico. Alguns deles, quando nós falamos em MCDTs, pensamos sempre nos mais clássicos, nos mais tradicionais. Esses, felizmente, temos uma rede de laboratórios que não queremos internalizar. Não queremos internalizar MCDTs. Pelo contrário, queremos tirar, tanto quanto possível, areia da nossa praia, por quem faz melhor que nós e faz dentro de um ecossistema que se republifica e investe, mas sim, nos nossos hospitais, obviamente, até porque temos idoneidades formativas, nós precisamos, e não só, e temos os nossos próprios doentes que precisam ter, que têm propostas cirúrgicas, que precisam de ter, que têm internamentos, precisam de ter altas, ou seja, há todo um universo dentro dos nossos hospitais que naturalmente precisam de uma resposta, mas que já hoje têm de forma muito deficiente. Nós não cumprimos os tempos máximos de resposta garantida. Mas mais, em alguns casos, porque eles também precisam de ser revistos, não cumprimos os tempos médicos aceitáveis, ou os tempos clínicos aceitáveis. E temos os nossos médicos, os nossos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, os nossos enfermeiros, toda a nossa gente, a dizer: eu não posso melhorar o nível de altas, não posso diminuir o tempo de permanência em internamento, porque não tenho MCDTs, estou agora a generalizar, suficientes, porque não tenho recursos humanos, não é só uma questão de equipamentos, aqui é uma questão de recursos humanos. E portanto dizer-vos o seguinte: é muito relevante, este plano de emergência foca-se essencialmente, e chama-se de emergência sim, porque tem um sentido de urgência e tem um calendário. E essa é uma grande diferença para nós, é ter de facto um calendário. As pessoas saberem exatamente quando é que podem contar com ter um médico de família ou, e podemos explicar isso um bocadinho melhor, ou ter, no fundo, um médico assistente que, enquanto não conseguimos ter médico de família, lhe dá uma resposta e que tem que ser contratualizado. Hoje temos exemplos muito positivos que têm que ser aprofundados, é verdade, com o setor social. Vamos continuar, se formos governo, a fazê-lo, não há a menor dúvida sobre isso, e vamos seguramente aplicar este plano de emergência de forma muito marcada e sentida naquilo que é não só a generalização, obviamente, isso já está feito, neste momento já está em curso, das USFs modelo B, mas enquanto as USFs modelo B, deixem-me só dizer-vos uma coisa, mesmo com esta evolução, que é uma evolução que nós consideramos muito positiva, cá está uma continuidade de políticas que nós consideramos positiva. Naturalmente precisaremos, eventualmente, aprofundar um bocadinho melhor as cartas de compromisso em algumas áreas, mas a cobertura dá-nos uma cobertura adicional de mais cerca de 300 mil, no máximo 350 mil pessoas. Não consegue responder
Há enorme quantidade de pessoas que nós temos hoje sem médico de família e sem médico assistente. E nós precisamos de resolver este problema. Porque esta é uma parte daquilo que é a confusão, a desorganização do sistema, porque estas pessoas não tendo aonde ir, não tendo a quem recorrer, com um contínuo de cuidados, vão para as portas das urgências e andam perdidas no sistema e chegam a nós, muitas vezes, até já bastante tarde. Por isso, médico de família e acesso, de facto, através deste plano de emergência, a consultas, portanto, exames e propostas cirúrgicas dentro dos tempos médios de resposta garantida. Isto para nós é absolutamente sagrado. Depois há mais 3 ou 4 aspectos muito importantes, além daqueles que já vos referi. O primeiro de tudo tem a ver com a transformação digital. Não é aceitável que nós estejamos há 15 anos, para ter um registro clínico, eu vou-lhe chamar assim, eletrónico, onde já evoluímos em termos de diretivas europeias, em termos de regulamentos, já temos um espaço digital em saúde na Europa e em Portugal. O nosso espaço digital na saúde está longe, e estou a ser bastante diplomática e moderada, está longe daquilo que nós precisamos para fazer tudo aquilo que já aqui falámos. Integração de cuidados, resposta em tempo útil e, sobretudo, uma coisa muito importante, transparência e uma coisa ainda mais relevante que é os dados são do cidadão, os dados são de cada um de nós. E eu tenho todo o direito a garantir que os meus dados são partilhados com todos os prestadores, estejam eles onde estiverem, para poderem exatamente prestar nos melhores cuidados. Porque informação transforma-se em conhecimento e conhecimento transforma-se em melhores resultados. E, portanto, nesse contexto, a questão do espaço digital em saúde para nós é absolutamente determinante. Seja por via de uma agência de inovação digital. Agora, há uma coisa que é certa. O registro clínico eletrónico tem que ser uma realidade e tem que ser uma realidade rapidamente. Não pode ser daqui a 10 anos. Não é possível. Depois, aqui já falámos também, há uma coisa que se chama plano de motivação das profissões. Eu diria que é uma política para as profissões. Aí temos que continuar o trabalho que começou a ser feito na altura pelo professor Alberto Campos Fernandes, foi continuando durante estes 8 anos, mas tem que se fazer um aprofundamento daquilo que é a capacidade de atrair e recrutar talento para o Serviço Nacional de Saúde, em primeiro lugar, que é da nossa responsabilidade direta, mas eu diria também para atrair e reter talento em Portugal, porque todo o sistema de saúde hoje padece da falta de profissionais e nós concorremos, não é só na Europa já, concorremos com o mundo inteiro através dos nossos profissionais. Portanto, é muito importante para nós a questão das profissões de saúde e é muito importante dizer-vos uma coisa que outro dia foi escrita também por um ex-ministro da Saúde, pelo professor Leal da Costa, e que me parece muito importante, é pegar em toda, e desculpem ser assim um bocadinho mais popular, pegar em toda a legislação que temos, que é imensa, é dificílimo para qualquer um de nós, acreditem, mergulhar em toda a legislação, decretos, portarias, despachos, agora até já temos informações, enfim, orientações, facs, que é uma coisa que se chama normas, exatamente, ou seja, um mar de, no fundo, documentos que nos orientam, que deviam ser orientadores. Nós precisamos para as profissões de saúde, que são profissões com características completamente diferentes das outras. Nós não podemos ter um vulgo contrato da administração pública, contrato individual de trabalho, e reger as profissões de saúde por este modelo da administração pública tradicional. Isto não é possível. Isto é gerir no século XXI como se geria da segunda metade do século XX. Isto não é possível e nós todos que estamos aqui sabemos que não é possível. Um aspecto muito importante que não queria deixar antes de terminar, teremos a oportunidade no debate de aprofundar, tem a ver com inovação, regulação, governação e organização de cuidados. Deixa-me começar pela governação. Não é claro, neste momento, precisamos de olhar, precisamos de ver todos com muito cuidado e com muita prudência, que o modelo de governação que nós temos no Ministério da Saúde
é aquele que mais se adequa à transformação que nós precisamos de fazer. Não é claro, não é completamente líquido, não é? E nesse contexto, posso dizer-vos que a nossa visão passa muito por uma coisa: pelo reforço das competências da ACSS, enquanto instituto que deve gerir, no nosso entender, não só aquilo que é a contratualização dentro do SNS e fora dele, mas também deve gerir aquilo que é, ou deve ajudar a gerir aquilo que é, que são os contratos, naturalmente, os contratos de programas dos hospitais, os planos de desenvolvimento operacional agora das ULS, ou seja, para nós, a ACSS, esta é uma discussão muito ampla dentro da coligação, é de facto, por natureza, o espaço de gestão profunda, pode ter unidades regionais, não dizemos que não, mas o espaço onde a gestão e a contratualização deve ser feita. Naturalmente que temos que olhar para outros aspectos, nomeadamente uma função que há muitos anos se fala, que é uma função de avaliação de tecnologias de saúde e uma função de avaliação da qualidade. Não sei se será um National Institute for Clinical Excellence, talvez não seja, mas será de facto uma função em amplo trabalho, se quiserem, com a academia, com as universidades e com os centros de conhecimento. É muito importante que as políticas públicas sejam efetivamente alimentadas por aquilo que é evidência, estudo, investigação de qual é o melhor caminho a seguir. Como dizia o professor Adalberto Campos Fernandes, primeiro conhecer, reconhecer e depois decidir. E é muito importante que isto seja feito por quem não é só uma questão de independência política, não é disso que falo, partidária, independente sob o ponto de vista do seu escopo de trabalho. E para nós, a ligação com a academia, com as universidades, mais uma vez refiro, e com o Centro de Conhecimento é muito importante, por causa de um outro aspecto que tem a ver com a inovação. Para nós não há Serviço Nacional de Saúde no século XXI sem inovação. E isso prende-se muito com uma pergunta que há pouco foi feita sobre investigação clínica, saiu agora há 3 ou 4 dias, um diploma que nós consideramos muito importante, tardou em sair, mas saiu, e isso é muito bom e aplaudimos, no âmbito digamos, da autonomia dos centros de investigação clínica nos centros académicos clínicos. Isto é de maior relevância, porque hoje nós queremos atrair ensaios clínicos por 3 razões essenciais. Primeira, porque tratamos melhor os nossos doentes. Em segundo lugar, porque atraímos os nossos profissionais. E em terceiro lugar, não menos importante, porque não deixa de ser uma fonte de financiamento, não para os aspectos assistenciais, porque esses têm que vir dos nossos contratos de programa, mas para reinvestir na inovação da própria instituição. E, portanto, isto é muito importante. Mas há uma coisa que estes CRI, que estes modelos mais autónomos, na nossa perspectiva, têm que abrir. Têm que ser um 2.0, um 3.0. Têm que se abrir ao resto da rede privada. Porquê? Porque nós hoje temos 50% dos nossos atos em saúde a serem praticados não no Serviço Nacional de Saúde público, mas no sistema de saúde. E não podemos perder, porque somos um país pequeno, somos um país periférico na investigação clínica, e portanto nós temos de conseguir ganhar escala, e para isso não podemos perder esta atratividade que ter o público e o social juntos, ter o público e o privado juntos podem constituir também na investigação clínica. E, finalmente, falar-vos de um aspecto que nos parece muito importante e que tem que ver com esta discussão da organização de cuidados e da regulação. Para nós, os hospitais universitários não são ULS. Se a AD for governo, não serão. Queria ser muito clara sobre isso. Tenho sido em todo o lado, também convém que seja aqui. Relativamente ao modelo unidades locais de saúde, eu creio que aqui temos, como há pouco ouvimos, e um bocadinho na mesa, devemos ter a ponderação de nos sentarmos e perceber qual é a evolução que faz sentido. O que é que está a fazer sentido? O que é que está a correr bem? Se há de facto essa integração de cuidados, eu queria dizer-vos que há um relatório da entidade reguladora da saúde, mas é preciso mais informação, sem dúvida, que nos diz, pelo menos nas primeiras foram avaliadas, não havia diferenças, mas vamos ser realmente positivos e sobretudo, como dizia há bocado o professor Adalberto, não vamos ser panfletários, não é? Vamos olhar e ver
o que é que faz sentido também em diálogo com as próprias autarquias, que é muito importante que neste contexto possam ajudar-nos a perceber o que é melhor para as suas comunidades. Porque esta integração de cuidados pode ser feita, sim, pode ser feita em modelo LS, mas pode perfeitamente ser feita se colocarmos os incentivos nos programas que fazem integração de cuidados. Mas, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, fazer integração de cuidados com os sistemas informáticos que nós temos hoje, até pode lá estar nos planos de desenvolvimento operacional, mas na prática dificilmente sobreviverão. Eu posso ter urgências diferidas, eu posso ter, aliás, urgências referenciadas e posso diferir, sem dúvida que sim, completamente de acordo. Eu acho que todos concordamos, quem conhece o sistema concorda com urgências referenciadas, doentes urgentes e emergentes em hospitais de fim de linha ou em hospitais mesmo distritais, devem ser aqueles que precisam de lá estar, até porque as nossas equipas não aguentam tudo. E até aqui também temos de ter um novo modelo que está também em cima da mesa, de remuneração, de motivação, de integração. É muito complexo uma urgência. Mas há uma grande parte, 40% daquelas pessoas não precisam de lá estar. Têm que estar noutros sítios e temos que falar sobre isso. E a pergunta que deixamos é, então, se realmente eu tiver um modelo de incentivos que me garanta que quando estas pessoas não têm que lá estar, eu tenho uma resposta para elas, dentro do tempo de resposta garantida, que tem que ser no próprio dia ou pelo menos no dia a seguir, quando isto acontece durante a noite, é o que está na portaria, então eu tenho que ter nos cuidados de saúde primários, na comunidade eu tenho que ter uma resposta. E a pergunta é, onde é que está a resposta? A norte do país eu sei que existe. O meu colega Miguel Paiva e o meu colega de PAD, e conversamos muito sobre isso, a norte do país ele está a fazer agora o segundo balão de ensaio da urgência referenciada, ele tem 100% de pessoas cobertas por médico de família. Mas em Vila Franca de Xira, onde eu vou daqui a 2 dias em atividades, nós temos quase 100% das pessoas sem médico de família. Isto faz toda a diferença, meus amigos, isto faz toda a diferença. O país é pequeno, ou é médio, eu gosto de dizer que é médio, mas é muito assimétrico. E é por isso que nós temos que perceber o que se passa na comunidade. E por isso, dizer-vos que a questão das ULS, que eu sei que está a ser muito batida, não há nenhum parti-pris contra as ULS, mas há sim algumas, nomeadamente os hospitais universitários, e há sim uma ideia de que algumas das evoluções que fizemos para o LS não farão tanto sentido. Mas para isso nós temos instrumentos muito importantes e é preciso dizer isto com transparência. Temos os planos de desenvolvimento operacional, temos os mapas de recursos humanos, são instrumentos de gestão importantes, temos o mapa de investimentos e, não sei se foram entretanto já aprovados ou não, se calhar estamos numa fase de gestão ainda não, mas vamos olhar para eles e vamos perceber se faz sentido manter projetos com um risco financeiro que se traduz em risco assistencial daquela natureza. E já mesmo a terminar, porque já me alonguei muito, dizer-vos que tudo isto só pode acontecer se nós tivermos uma regulação mais forte. Eu acho que isto é uma coisa que todos sabemos há muitos anos. Nós temos uma entidade reguladora da saúde que procura, passo a passo, fazer melhor, fazer mais, mas nós precisamos de ter mais recursos nas entidades reguladoras, o Infarmed é outro exemplo, precisamos ter mais recursos na entidade reguladora da saúde e precisamos que a entidade reguladora da saúde olhe para todo o ecossistema com os mesmos olhos, com as mesmas lentes e da mesma maneira, e com os mesmos indicadores. Porque eu pergunto, e termino mesmo já, qual é a oportunidade de termos numa transformação tão intensa como foi passar todas as nossas unidades de saúde do SNS ao LS, como é que eu não tenho nos indicadores de contratualização, eu penso que a doutora Rita Moreira vos terá falado disso, eu já não apanhei, não temos um único indicador de satisfação dos profissionais, um único indicador de resposta de qualidade por via da satisfação dos doentes. Temos indicadores de qualidade, mas não temos daquilo que nós gostamos de chamar Patient Reported Outcomes, desculpem o inglesismo. E a pergunta que eu faço então, que mudança tão extraordinária e transformacional é esta? Por que é que nós não aproveitamos este momento desta integração de cuidados para ter um sistema que é produtor não só de mais inteligência, mas de resultados que eles em si são mais inteligentes? E eu ficava por aqui, professor.